Pode sentar. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Glória a Deus. Diz assim no versículo de número 1: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do Senhor. E este levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspernais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências, versado no conhecimento, e que fosse competente para assistirem no palácio do rei, que lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que lhe bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiria diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, o Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abide-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que lhe bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois viria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos jovens da vossa idade, e assim porém em perigo, e assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. E então lhe disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos dê legumes a comer e água a beber, e então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que come das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com teu servo. E ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estava ali mais robusto do que todos os jovens que comia das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia lhe beber, e lhe dava legumes. Ora,
A estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência e toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Amém? A palavra de Deus, ela diz que o povo de Israel foi levado como prisioneiro da Babilônia, e a Babilônia, ela tinha um costume de levar como prisioneiros as mentes mais importantes, as pessoas mais importantes, e aquelas pessoas que eles poderiam doutrinar segundo o seu costume. E a Bíblia diz que quando o rei da Babilônia sitiou, quando o rei da Babilônia entrou em Israel, em Jerusalém, ele levou algumas pessoas cativas, e no meio dessas pessoas, ele trouxe Daniel e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E aí o rei mandou separar esses jovens, porque na realidade eles eram jovens ainda. Mandou separar durante alguns anos, 3 anos, para que esses jovens fossem ensinados em todo o conhecimento da Babilônia, para que esses jovens fossem cuidados, e depois de 3 anos esses jovens iriam comparecer diante do rei, para servir ao rei. E o rei da Babilônia determinou que esses jovens fossem alimentados com o melhor que existia de iguarias, de comidas na Babilônia. E a Bíblia diz que assim sucedeu. A Babilônia, ela queria dominar a mente desses 3 jovens. A mudança de nome era uma tentativa de integrar os jovens cativos à religião pagã. Por exemplo, Daniel quer dizer: Deus é meu juiz. Quando eles mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, Beltesazar quer dizer príncipe de Baal. E Baal aqui era o equivalente a Baal e Marduk. Quem é Marduk? Marduk era um deus que aceitava sacrifícios humanos. Quando eles querem mudar o nome de Misael, Misael quer dizer quem é como Deus, para Mesaque, que quer dizer quem é como Acu, que é o deus da lua. Ananias quer dizer Jeová é misericordioso. Eles queriam alterar para Sadraque, que quer dizer amigo do rei. E Azarias quer dizer Jeová é o meu socorro. E eles queriam alterar para Abednego, que é servo de Nego, ou um ídolo que representa Mercúrio. Então o que é isso? A Babilônia queria tirar a cultura. A Babilônia queria doutrinar esses jovens que eram servos de Deus, queriam tirar tudo aquilo que eles tinham aprendido de Deus, para viver a cultura da Babilônia. A Babilônia aqui, ela representa exatamente o mundo em que vivemos, onde a cultura do mundo, ela vai começando a roubar os padrões de Deus na nossa vida. Hoje assim, algumas coisas que a igreja não aceitava no passado, hoje a igreja está aceitando.
Tipo, quem pode me dar um exemplo aí? Hoje o que que não aceitava no passado e hoje a igreja aceita? Ou algumas igrejas, por exemplo, no passado, qualquer igreja evangélica dizia que qualquer bebida alcoólica era pecado, não estava segundo o padrão de Deus. Hoje, a maioria das igrejas aceitam como normal isso. Antes, as igrejas não aceitavam de maneira nenhuma, por exemplo, casamento com pessoa do mesmo sexo. Hoje, a maioria das igrejas aceitam esse tipo de situação. Quem falava em divórcio num tempo atrás, hoje é normal as pessoas se divorciarem. Algumas têm realmente motivo e são amparados pela Bíblia, mas outras nem não. Aí outras ficam torcendo para o marido trair a esposa, para que ela possa dizer que ela tem um motivo para se divorciar. Às vezes o marido fica fazendo de tudo para a mulher trair ele, para ele ter um motivo para divorciar, para que ele possa ter a consciência livre da culpa. E o que é isso? É trazer padrões do mundo para a nossa cultura. Era isso que a Babilônia estava tentando fazer com esses 3 jovens, aceitar. E eles usam todas as ferramentas que estão disponíveis para quebrar a nossa cultura. Uma das coisas que a Babilônia fazia e a Síria fazia era pegar um povo que tinha um costume. Eles, como era forte, eles colonizavam, eles dominavam algumas nações pequenas. E o que que eles faziam? Eles traziam as cabeças pensantes para morar na Babilônia. E o povo, para quebrar a cultura do povo, o que que eles faziam? Eles misturavam uma nação com a outra, e aí, naquela mistura de misturar uma nação com a outra, quebrava-se a cultura de um povo, de um país. Por exemplo, os samaritanos, que a Bíblia tanto fala, foi exatamente isso. Foi Babilônia e a Síria que juntaram o povo de Israel, juntamente com outros povos, Filisteia, outros povos da Bíblia. Eles começaram a conviver e o povo de Israel começou a casar com povos de outras nações, de outra religião, e aí se tornaram samaritanos, quebraram o padrão. E é isso exatamente que a Babilônia estava querendo fazer com Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. E como é que ela estava querendo fazer? Ela estava separando eles e colocando das finas iguarias, das coisas boas que a Babilônia tinha, para esses jovens se alimentarem. E aí a pergunta que eu faço para nós aqui nessa tarde é: você tem se alimentado do quê? O que é que você tem ouvido? Porque quando a gente escuta, a gente está se alimentando espiritualmente. O que é que você tem visto? Esses dias aí eu estava lá na casa da minha sogra, e eu estava deitado na rede, e de repente estava passando um programa que até então eu considerava como programa que ainda tinha no meio da televisão, como programa da família brasileira. Silvio Santos, mais ou menos, e o Raul Gil. E aí de repente a minha esposa, eu estou vendo a minha esposa mandar desligar a televisão, desliga, porque, aí eu falei, mas por que você fez isso? Não, porque lá no programa do Raul Gil,
ele estava colocando lá, em plena 3 horas da tarde, um grupo de mulheres se beijando. Não sei se era brincadeira, se era jogo, não importa, se beijando. Aí a gente se alimenta disso, porque como é que o diabo trabalha, o Deus desse século trabalha? A gente começa a ver esse negócio na televisão, a gente começa a aceitar isso dentro da nossa casa, isso começa a entrar dentro da nossa mente, e aí com o passar do tempo, se você sentado do seu lado, e tiver no encontro de casal, e 2 mulheres sentadas, ou 2 homens sentados perto um do outro, e sem perceber, o pastor fala assim: olha, agora você pode beijar a sua namorada, e você pode beijar o seu marido. Aí de repente 2 mulheres se beijam dentro da igreja, 2 homens se beijam dentro da igreja, e nós achamos normal. Por quê? Porque nós estamos sendo alimentados pela iguaria do rei. Isso não causa mais escândalo para nós. Quem está me entendendo, diga amém. É compreensível para você? Isso está entrando. Ou a gente se escandaliza com isso mais na rua? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por quê? Porque estamos nos alimentando daquilo que a Babilônia, daquilo que o mundo tem fornecido para a nossa vida. Tinha uma discussão aí, numa época atrás, no ano passado, no nosso congresso, que eles estavam querendo, até a própria rede lixo de televisão, estava lá, num dos bate-papos lá, com os cor lá, debatendo que a pedofilia não é crime, é uma doença e deve ser tratado como uma doença. Porque antes, para mim, na minha época, era ser vergonhice, era ser mau caráter. Mas hoje não, hoje eles querem que trate como se fosse uma depressão. E tem alguns países que querem legalizar a pedofilia. E aí o que acontece? Nós, como estamos se alimentando das iguarias do rei, o que acontece? A gente vai entrando naquela mente, e quando vem para a gente já está totalmente doutrinado, e a gente diz sim. A gente diz sim. E aí a gente pergunta: por que é que Deus não está nos abençoando? Hoje eu vi uma palestra de uma médica, e tudo me levou a entender aquilo que versículo que a Bíblia diz: o mundo jaz realmente no maligno. Nós nos calamos e o diabo tomou conta. Nós nos alimentamos das iguarias do rei, de tudo aquilo que Satanás, através das mídias sociais, através da televisão, através dos anúncios, dos programas, das séries, crentes viciados em Big Brother, em uma rede que seria uma rede para passar programação para a família. A gente tem fazenda, e os crentes ficam loucos. Se o pastor passa 10 minutos do horário de terminar o culto, o crente fica louco, porque ele quer sair correndo para ver quem foi eliminado, quem foi para a roça, quem foi para o paredão. A gente vai se alimentando disso, e a gente, sem querer, a gente vai se tornando babilônico, porque eles vão nos treinando. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele vai nos pegando, e ele diz assim, ó: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, e que fosse competente para assistirem no palácio. Eles estão querendo o quê? Pessoas realmente que são competentes crente, por exemplo, crente brigando com crente na internet, crente falando mal, igreja falando mal da outra igreja na internet, crente falando mal de pastor, pastor falando mal de crente
na internet, todo mundo vendo. Por quê? Porque o diabo já tem vendido, fornecido em bandeja de prata as suas guloseimas, as suas iguarias, e estamos totalmente doutrinados. Mas a Bíblia diz que Daniel era um jovem, Misael, a Bíblia diz que Daniel, Misael, Azarias e Ananias colocaram no seu coração: eu não vou me contaminar com aquilo que o rei da Babilônia tem para oferecer. E presta atenção, foi só esses 4 jovens, porque se tivesse mais jovens que tivessem entrado nesse embalo, não veio só eles, veio mais gente lá de Israel. Mas só foi eles que falaram assim: não, eu vou ser o sal da terra nesse negócio aqui. Na Babilônia eu vou ser o sal da terra, eu vou ser luz do mundo aqui nesse lugar. Eu vou ser diferente. Eu não vou ser igual às pessoas que estão aí sendo compradas, sendo vendidas, sendo doutrinadas. Nós estamos sendo doutrinados, irmão, e não sabemos. Hoje, experimenta você ficar sem uma rede social, sem um Facebook, sem um Instagram, sem um WhatsApp. Você está fora, você está à margem da sociedade, é ou não é? Uma pessoa que não tem rede social hoje é uma pessoa que está fora, está à margem. Então o rei da Babilônia, ele faz com que você dependa da iguaria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa tarde: Deus tem o melhor, aleluia, do que todas as iguarias que a Babilônia, que o mundo possa nos oferecer. Deus vai ter sempre o melhor. Legumes é bem melhor do que picanha, sabia disso? Um suco natural de uva é muito melhor do que um gole de cachaça, que até o próprio vinho. Eles colocaram no seu coração: nós não vamos nos contaminar com aquilo que a Babilônia está nos oferecendo. Meu irmão, você tem o Espírito de Deus na sua vida. Você sabe o que é de Deus e o que não é. Não deixe o mundo entrar na sua mente. Não deixe o mundo rotular na sua mente. Ah, pastor, mas vamos me chamar de quadrado. Uma pessoa quadrada, ela é difícil das pessoas empurrarem ela para onde quer. É melhor do que ser redondo. Se redondo, você joga para um lado, a pessoa vai, joga para o outro, a pessoa vai. Quadrado fica mais difícil. Seja quadrado se preciso for. Porque eu imagino só as pessoas olhando para Daniel e os amigos dele e falam assim: olha que bobo, a gente está no maior churrascão aqui, e eles comendo carne de porco, fazendo o maior churrasco, e eles estão aí comendo legumes. Mas a Bíblia diz: e vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Eles falaram assim: vamos fazer um teste, coloca para a gente legumes durante 10 dias, e depois você vem aqui e você vê a diferença entre a gente aqui e os outros que vocês estão alimentando com a comida de vocês. Experimenta moldar a sua mente segundo o padrão de Deus, segundo o padrão daquilo que Deus quer na tua vida. Experimenta isso por um tempo e depois você vai ver a diferença entre você e entre as pessoas que estão se moldando. Faz sentido para você? Experimenta. Porque a Bíblia diz que depois de 10 dias
colocou todo mundo junto, e o chefe da cozinha lá viu lá, que os olhos de Daniel e de seus amigos estavam mais brilhando do que o dos outros, que a aparência, a formosura deles era mais bonita do que a dos outros. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, Deus fez você para ser uma pessoa diferente, não igual aos outros, aleluia. Nós somos um povo diferente, nós não somos igual aos outros, e por eles decidirem no seu coração não se contaminar diante das iguarias de Deus, do rei, olha no versículo 17, o que é que Deus fez com esses caras? Ora, a esses 4, Deus deu o quê? Conhecimento, inteligência e toda cultura e sabedoria. Sabe o que Deus fez? Deus fez esses caras serem diferentes, e vou dizer uma coisa para você, e serem respeitados. Eles eram diferentes. Seja diferente. Quando você for diferente, você vai ser respeitado. Enquanto você for igual a todo mundo, respeito nenhum você vai ter. Mas quando você for diferente, a Bíblia diz que Deus vai te encher de conhecimento. Conhecimento é você saber, você conhecer, você ter noção daquilo que é certo, que é errado, daquilo que você pode fazer, daquilo que faz você prosperar, daquilo que faz você não prosperar. Isso é conhecimento. Tem pessoas que não prosperam porque não têm um conhecimento de Deus. Você sabia disso? Tem pessoas que não prosperam espiritualmente porque não tem conhecimento de Deus. Tem pessoas que não prosperam financeiramente porque não tem conhecimento de Deus. Tem pessoas que não prosperam como ser humano porque não tem conhecimento de Deus. Tu começa a dizer sim, não para as iguarias, para aquilo que é a Babilônia, para aquilo que o mundo está te oferecendo. A Bíblia diz que encheu eles de inteligência. As pessoas vão procurar você para se aconselhar. Esses dias eu atendi uma moça que tinha acabado de sair de um psicólogo e veio na igreja para ser atendida. E aí quando ela começou a falar, ela falou algumas coisas que o psicólogo estava falando para ela lá. Eu falei, falei para ela, o cara estuda 5 anos, 6 anos da vida dele, para falar um monte de besteira, de asneira, que ele está falando. Eu falei, não é assim não, funciona desse jeito, assim, 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 tudo errado o que ele falou, e você ainda está pagando um camarada desse. E aí eu expliquei, ela falou, não acredito, pastor. Pois é, sabe o que é isso? Deus te enche de sabedoria e de inteligência. Semana passada veio uma advogada, 10 anos trabalhando na área de advocacia, veio aqui porque estava confusa, porque estava perdida. Em 1h30 de conversa, nós conseguimos achar o eixo central para que ela começasse a tomar um rumo na sua vida. Sabe o que é isso? Espírito de sabedoria e inteligência que é dada por Deus quando você diz não à Babilônia, quando você diz não àquilo que o mundo está te oferecendo, porque o que o mundo está te oferecendo é para te tornar pessoa igual às outras, e Deus quer fazer você uma pessoa diferente. Deus não quer você igual às outras pessoas. Quando colocou lá aquele monte de gente lá, está lá Daniel e seus 3 amigos, diferente.
E por ser diferente, quando o rei da Babilônia foi escolher os caras, escolheu quem? Daniel e seus companheiros, e colocou como chefe de cidades, porque eles eram diferentes. Se você for igual a todo mundo, você vai ter o que todo mundo tem, mas se você decidir ser diferente, você vai ter o que todo mundo não tem. Amém? Então seja uma pessoa diferente. E aí o espírito de sabedoria, de inteligência. E diz que para Daniel deu ainda inteligência em visões e sonhos. Por quê? Porque quando a gente diz não a alguma coisa que é maravilhosa, que a gente quer muito, Deus diz: eu não posso não abençoar aquele camarada. Eu tenho que abençoar aquele camarada, porque ele disse não a muitas coisas boas que o corpo dele precisava para dizer sim para mim. Eu tenho que abençoar a vida deles. Então que Deus possa encher o seu espírito de graça, de sabedoria e de inteligência. Você quer, amém? Levante, fique de pé. Aleluia, aleluia. Feche teus olhos. O ruim é que quando a gente fala, fique de pé, na nossa mente assim, a gente fala assim, terminou. Aí a gente perde o foco para receber a oração, a gente perde o foco para tudo. Eu acho que eu vou começar, antes de terminar de falar, fique de pé para terminar, eu já vou meter a oração, porque aí ninguém sabe que eu vou. Quando você fala assim, fique de pé, nós vamos orar, aí já começa assim, já perde toda a concentração, começa a olhar a hora, começa a olhar a bolsa, começa a olhar, não, mas que a gente possa focar, que nós possamos ser realmente diferente. Vem cá, Davi, vamos orar por esse povo. Glória a Deus, aleluia. Vem cá, vamos orar. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te pedir neste momento, Pai, que o Senhor venha abençoar a tua igreja. Venha, meu Deus, abençoar, meu Deus, o teu povo, Pai. Derrama da tua graça, derrama do teu Espírito Santo, Pai. Dá o espírito de sabedoria para a tua igreja. Estende, ó Deus, as tuas mãos nessa tarde, Pai. Abençoa. Derrama do teu poder, derrama da tua graça, da tua unção sobre a nossa vida. Nós te louvamos nessa tarde, Pai. Nós te engrandecemos porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Nos dá o espírito de sabedoria e de inteligência, Pai. E abençoa, meu Deus, a tua igreja no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Deus abençoe a sua vida, que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nossos corações, hoje e para todos sempre. Que você diga, Deus abençoe a sua vida. Cumprimente seu irmão em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor. Saberás que